Boa, boa tarde. Gostaria de agradecer ao pessoal, os técnicos aqui da Câmara, aos dois vereadores, o Nestor Leonel e o professor Rafael Silvério. Pedir desculpas para quem assistiu ou posteriormente querer saber o que ocorreu aqui, porque houve uma queda de energia aqui no centro da cidade e com isso danificou equipamentos de internet, né? É isso que aconteceu? E, e aí acabamos aí sem a internet. Será ouvido hoje o ex-prefeito Guilherme Henrique de Ávila. Ele vai assinar o termo de compromisso posteriormente. A gente pode gravar aqui nós mesmos, nosso celular, a CPI ou não? Ah, tá. O pessoal está passando aqui que será gravado e disponibilizado para a população. Gostaria de iniciar aqui até... eu coloco em votação que o termo de compromisso do ex-prefeito Guilherme Henrique de Ávila possa ser assinado posteriormente. Você concorda, Nestor? Sim, senhor presidente. Você concorda, professor Silvério? Sim, senhor presidente. Agora eu vou ler um ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal. Vamos direto aqui no assunto. Nós, conforme um dos responsáveis técnicos pela obra, o Ronaldo Henrique de Ávila, comentou aqui que a Caixa Econômica acompanhava e só deliberava a partir de técnicos, né? Foi isso aí que nós ouvimos. E a Caixa deu a resposta aqui, dizendo que, 2 pontos, é exclusiva dos técnicos nomeados pelo contratado, no caso a Prefeitura Municipal de Barretos. Esta responsabilidade é formalizada e caracterizada por meio de anotação de responsabilidade técnica, ART, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, ou registro de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O município contratado é responsável pela apresentação das comprovações de execução físico-financeira do objeto, pela manutenção e guarda do objeto contratado durante a execução contratual e após a sua finalização, bem como pela apresentação das prestações de contas parcial e final dos pagamentos realizados para encerramento do contrato. Ou seja, a Caixa Econômica, pelo que eu entendi aqui, aprova o projeto e libera os pagamentos sem fazer visita técnica, sendo toda essa responsabilidade da própria prefeitura. E no caso aqui, o responsável técnico pela fiscalização foram Ronaldo Luiz de Ávila Câmara, que já esteve aqui, Luiz Henrique Sampaio de Castro e José Walter Dalmoro Filho. Pode colocar em votação? Gostaria de colocar em ata em votação que fosse intimado esses outros dois, José Walter Dalmoro Filho e Luiz Henrique Sampaio de Castro. Você concorda, Nestor? Sim, presidente, concordo. Você concorda, professor Silvério? Sim. Agora nós gostaríamos de convidar para a oitiva o ex-prefeito Guilherme Henrique de Ávila, para que possa nos ouvir, passar suas informações, por ter sido prefeito no período da obra. Gostaria que o Guilherme entrasse aqui, vocês auxiliassem ele, por favor.
Oi, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nobre vereador, nobres vereadores que fazem parte da CPI e todos os funcionários e membros da Câmara. Aqui você já foi vereador, sabe como que o pessoal aqui faz um trabalho importante. Guilherme, nós te convidamos para ouvir algumas perguntas, ajudar nós a ver o desfecho dessa questão da CPI, o que você achar que possa prejudicar, que você já conhece, e muito obrigado novamente. Como a gente tem feito nas outras CPIs, eu vou passar a palavra para o Nestor, posteriormente para o Silvério, Nestor, e aí eu, enquanto isso, já vou aqui organizando minhas perguntas, e muito obrigado novamente, tá? Obrigado, presidente. Boa tarde ao ex-prefeito Guilherme. Boa tarde a todos os funcionários da casa. Boa tarde, presidente, Silvério. Toda a população que está nos vendo e assistindo. Guilherme, você sabe que a gente, na época que estava executando lá, eu acompanhei bem de perto lá a obra, até você nos ajudou muito no primeiro evento que eu fiz com o presidente do Sindicato Rural, a exposição de gado. Fizemos uma parceria muito boa. E, na época lá, a nossa primeira dificuldade foi a energia. Já tinha entregue o recinto, mas alegam que, na época, até a empresa lá que estava tocando a obra emprestou os cabos e nós contratamos 2 geradores para a execução da obra, para a execução do evento, né? Porque não tinha energia. E agora na CPI que eu fiquei sabendo que era por roubo de energia, dos cabos de energia, né? Mas se foi por roubo de cabo de energia, nós não tinha como fazer a exposição de gado, porque na época não tinha trocado ainda. Se fosse não estou questionando nem duvidando, apenas estou relatando o que nós fizemos, né? Porque nós ligamos na rede para dar energia para o recinto inteiro do transformador. E você lembra que eu também segurei os caminhões lá de pedra naquela pista coberta, porque eu não via sentido, como já tinha muita pedra nas outras, os caminhões de pedra alegando que seria dreno. Dreno que a gente conhece é um buraco profundo com pedra 1, 2, carvão, areia, manta e tudo mais. Não espalhar a pedra. É o que está lá hoje. E para finalizar, que é a pergunta, em depoimento aqui, a doutora Marcela, arquiteta, ela diz que o projeto pelo qual veio a verba, que era para fazer um centro de hipismo, o dela não foi executado, parou por ali. Aí que vai a minha pergunta: qual o projeto que foi executado, sendo que, para ser um centro de hipismo, primeiro, jogar tanta pedra dentro daquelas pistas, quer dizer, cavalo não ia. Você lembra que você, como prefeito, você me doou 11 caminhões de areia para mim fazer o trajeto, que nós pagamos a máquina, para fazer o trajeto onde que ia correr os 3 tambores. E você nos doou 11 caminhões de areia pura, tanta pedra que tinha. Então, aí vai a pergunta: qual o projeto que foi executado, sendo que, do jeito que está, não pode ser um centro de piso, porque animal não entra nas pistas? Bom, como é que funciona a questão da história do centro de hipismo? Quando nós pegamos o projeto feito pela arquiteta Marcela, a verba de 8 milhões era insuficiente para poder deixar aquilo totalmente reformado. Não se constava iluminação adequada, não se poderia utilizar noturnamente o recinto para algum evento ou qualquer coisa do tipo, porque a iluminação era extremamente precária. Não tinha recursos, por exemplo, para se recuperar o muro do recinto, que estava caído. Todo mundo lembra, tinha um grande pedaço, boa parte do muro do recinto tinha caído. E aí se fez uma reprogramação, uma reestruturação para que pudesse ter reforma do muro, uma iluminação adequada para se fazer algum evento e algumas outras coisas que fossem
mais necessárias para o funcionamento do recinto e também como centro de hipismo aprovado pela CBH. Com relação ao problema da pista, foi a CBH que passou todo o projeto para a Caixa e para a Prefeitura de como deveria ser executado. Foi tudo aprovado pela CBH. Eu, particularmente, não entendo nada de hipismo. A Prefeitura não entende nada, não entendia e continua não entendendo. Pouquíssimas pessoas têm condições disso e seria gerido pela CBH. Por isso foi feito daquela forma, que tinha que colocar aquelas pedras do dreno, foram eles que exigiram. E a Caixa não aceitava mudar, porque era um item importante do projeto para que fosse feito. Qual o empecilho disso? Inviabilizaria a pista para qualquer outro tipo que não fosse especificamente a parte do hipismo. Só que ela deveria ser feita, terminada, e ter uma manutenção a partir do momento que a pista estivesse finalizada nos moldes exigidos pela CBH, a manutenção deveria ser constante. E a pista ela foi executada meio perto do início do projeto, nas partes iniciais, com a obra restante em andamento. E a Prefeitura não tinha condições, e não tem, de dar essa manutenção numa pista para o hipismo. Não tem condições técnicas para isso. E nem contratando, seria um valor extremamente alto para um local que estava fechado em reformas para poder abrigar o trabalho de treinamento de hipismo da CBH, que é a Confederação Brasileira de Hipismo. Que, posteriormente, a própria CBH desistiu de utilizar o recinto e levou todo o treinamento para o Rio de Janeiro, porque eles não queriam arcar com os custos. E aí nós teríamos lá um centro, com o recurso que veio, que a Prefeitura teve que aportar mais recursos como contrapartida, e não funcionaria. Então, depois disso, para os outros eventos, como você mesmo disse, a exposição de gado, que você ajudou a realizar com o presidente, com o sindicato rural, o próprio rodeio pela vida, foi se adaptando o recinto não só para um centro de hipismo, mas um centro de eventos que a população pudesse utilizar e outros tipos de eventos pudessem ser realizados lá, que seria importante e teria interesse da sociedade, interesse do barretense em poder utilizar e frequentar o recinto. Ô, Guilherme, o rapaz que fez aqui, qual que é o... Aline, qual que é o nome daquela pessoa da oitiva por online da CBH? Você já me fala. Ele relatou para nós, aqui na CPI, que também desistiu do projeto por não estar de acordo com certas coisas impostas a ele, não assim, dentro do centro de hipismo. Inclusive, ele disse, você tem conhecimento, Guilherme, da onde que está os equipamentos que seria usado nesse treinamento, equipamento equestre? Você tem Olha, senhor, se eu não me engano, tinha uma montagem, seria montada uma segunda pista no fundo, que aí teria alguns equipamentos, e isso foi suprimido do projeto. Foi suprimido? Se eu não me engano. Não, porque aqui diz que ainda gastou R$300 mil em equipamento. Não tá teve. Eu lembro que teria uma pista, se eu não me engano, foi suprimido, que seria no fundo do recinto. Que entregou equipamento e tinha R$300 mil nisso aí. O Guilherme, também, a gente viu lá recentemente que o telhado acabou, ele desmoronou. Na época, e a gente viu, nós em oitiva nossa lá, o presidente e o relator, o vereador Rafael, que aonde trocou as telhas e arrumou as cruzetas ali, arrumou o madeiramento, com apenas travamento, o telhado está inteiro, e que não arrumou, está lá escorado com madeira, para não cair, porque se tirar a madeira, o escoramento da madeira no chão, quer dizer, é uma coisa que não dá nem para usar o galpão. Na época da entrega, você como prefeito, não tinha que passar por um pente fino, primeiro, porque a gente viu que já estava selado na época, e tinha relato dos processos que nós pegamos. E por que foi entregue essa obra sem isso, essa revisão? Se eu me lembro bem, porque o recurso não era suficiente. O recurso, que na hora que foi solicitado pela administração, não dava
para trocar todas as telhas e todo o madeiramento. Então, só trocaria aquelas que não davam recuperação. Aquelas que tinham como ter alguma recuperação, era feita uma limpeza, um tratamento na telha e na própria madeira, e algumas outras que ainda tinham uma condição mínima deveria se continuar, até mesmo a questão do tombamento. O recurso era insuficiente para se trocar. Então, foi só trocado algumas, de acordo com o recurso e o projeto que veio e foi aprovado pela Caixa e pela gestão anterior. É porque lá tem muitos que não precisavam nem trocar madeira, era apenas o reforço, né? Aquela de madeira que é uma coisa de R$60 hoje. Aí é uma né? questão de engenharia que eu não sei avaliar. Essa parte eu não sei avaliar. E como que era a sua gestão? Quem que era a pessoa responsável para fazer esse tipo de vistoria? Fora da empresa, teria lá o responsável, mas fala assim, da prefeitura, para ver se a obra realmente estaria, pelo menos assim, teria um relatório, olha, nós lavamos a telha do galpão, mas tem que urgente trocar, porque o que eu vejo, Guilherme, é assim, que a gente não consegue aceitar, eu sei que você é amante de animal também, gosta muito, isso é verídico, a gente correr esse risco depois que seja, independente se tinha dinheiro a mais ou não, mas inaceitável a gente entender que ali poderia cair uma estrutura em cima de animais, que a polícia estava lá, né, com a cavalaria. E por graças a Deus, por pouco, que estavam em outro galpão, que se tivesse mais cavalo, teria acontecido o acidente. E hoje está 100% vamos dizer, em perigo e 100% interditado. Então, não teria, quem que é a pessoa no teu governo que era responsável para ver isso aí, para fazer um relatório? Tinha a Secretaria de Planejamento, os fiscais e a avaliação. Após isso, é passado para a Caixa dar o aval de que foi feito ou não, para ter a liberação do dinheiro da Caixa para a conta da Prefeitura, para ser pago para a empresa. E você tem conhecimento se foi feito isso? Esses pontos de interrogação, fala, gente, cuidado. Eu entendo que sim, foi feito, porque se não tivesse tido uma fiscalização, esse relatório tem que ser passado para a Caixa de feito. A Caixa, para liberar o recurso para a Prefeitura, ela tem que dar o aval nesses itens todos. E aí liberava esse recurso e aí se pagava a empresa. Ô Guilherme, na época eu até conversei com você, mas hoje, como a gente está no ACP, a gente tem que voltar no assunto. As cocheiras, e eu mostrei para você, se foi feito para um centro de piso para ter cavalo, eles tiraram as boias dentro do projeto, tiraram as boias de água e puseram chupeta para porco, que eu te mostrei na época, né? E não reformaram as porteiras da baia, tanto é que está lá, tudo madeira maciça, hoje está lá praticamente inviabilizado mexer com ela. Mas voltando à água, quem foi a pessoa, foi a CBH, que, tendo conhecimento de animal, eles trocaram uma boia com água, um coxo de água, por uma chupeta, porque é um aparelhinho desse tamanhozinho, para porco. Quer dizer, quem que fez uma barbaridade dessa? Essa parte do projeto toda que foi feito, veio o projeto inicial e foi feito toda a reprogramação de acordo com o que a CBH, que ela seguiu no projeto até bem próximo da entrega. E aí depois que ela não continuou para poder fazer a administração. Então todas as mudanças, primeiro que não era qualquer coisa que podia se mudar lá devido ao tombamento. Então as portas, por exemplo, como você disse, das baias, as madeiras tinham que estar lá porque eram consideradas madeiras históricas. As próprias telhas são consideradas telhas históricas. As pedras. Então, grande parte do que se tem lá não poderia ser trocado. Algumas arandelas e outras coisas mais. Então, muita coisa demanda manutenção. Nós entregamos já aquilo lá já há 4 anos. Se não tiver manutenção, vai deteriorar, vai acabar. Além da utilização por eventos, se sempre a cada evento não tiver uma manutenção, vai deteriorar, isso aí não tem como. Agora, a troca de itens específicos, se utilizado para cavalo, se utilizado para porco, para boi, para galinha, isso aí eu não entendo, não tenho conhecimento técnico para isso, não é da minha parte.
teve o trabalho da CBH, da Prefeitura, do Departamento de Planejamento da Prefeitura e da Caixa Econômica para poder fazer a aprovação. Inclusive, para qualquer mudança, seja deste item, se foi de um item de boia para item de chupeta, tinha que passar pela Caixa. E a Caixa tinha que dar essa aprovação. Caso a Caixa não desse essa aprovação, o projeto ficava parado. Por diversas vezes, por diversos meses, o projeto ficou parado porque não vinha autorização da Caixa, que é a reprogramação. Existem reprogramações desse projeto aí que demorou 6 meses para a Caixa responder, e desses 6 meses a obra ficou parada uns 4. Guilherme, só para entender, isso é importante, o Rafael, o Silvério e o presidente, é importante a resposta que esse prefeito vai dar para nós agora. O que você está dizendo, que a Caixa, ela que liberava mediante os itens que estavam ali. Isso quer dizer que as pedras usadas na arena inteira, pedra brita, tinha técnico ali para avaliar se podia ou não, para liberar ou não. Uma pessoa que, numa cocheira onde é para animal, tinha que ter um técnico para ele saber se era de porco, para porco beber água, ou para um cavalo beber água. Porque se pusesse um cavalo lá dentro, ele morria de sede, porque o cavalo é boca larga, porco ele chupa a água. Então ele morreria de sede. Então o que você está dizendo que, independente do projeto, tinha que ter uma pessoa técnica para avaliar, para poder pagar o que estava sendo mandado para ele? Lá dentro da Caixa tinha que ter uma pessoa técnica para isso? Sim, mas não estou dizendo que é um veterinário, um zootecnista ou alguém ligado à área. Não, O técnico, né? O técnico que eu digo é um engenheiro. Existe uma engenharia, departamento de engenharia da Caixa, da parte de projetos, que faz avaliação de acordo com o projeto. Ele não entende da funcionalidade no utilização, talvez, do dia a dia, com exceção daquilo que é o básico para população humana ou alguma coisa. Então, quando eu falo técnico, é o técnico engenheiro que avalia aquilo de acordo com o projeto. Se aquilo está de acordo com o que foi proposto, se vai ser utilizado por um número pequeno de pessoas ou de animais, ou se por um número grande, ou um tipo ou outro de animais, isso eles não têm condições de avaliar. Isso quer dizer que, então, ele avalia que foi posto o item que está dentro do projeto. Exatamente. Quer dizer, tirou a boia, pôs a chupeta, Exatamente. tirou a areia, pôs a pedra. Aí ele estava, pôs a pedra, então está certo. Quer dizer, ele não via a funcionalidade ou a legalidade. Exatamente. Ô Guilherme, então, para encerrar, a gente tem, então, presidente, realmente é convocar os engenheiros técnicos responsáveis para ver por que eles não pediam conhecimento técnico daquilo que estava aprovando. No caso, a pedra para entrar cavalo. Porque, já que eles não tinham vamos dizer, a qualificação para analisar o que estava sendo pago, então que tinha que ter eles ter pelo menos uma assessoria de pessoas que entendem, porque igual a chupeta para porco, como que pode ter dentro de um projeto uma coisa que é para cavalo? Ia morrer de sede. Guilherme, só para me entender uma coisa também, a Marcela, você respondeu, mas desculpa, eu não peguei. A Marcela disse que ela, o projeto de arquitetura para o cenipismo não foi usado dela. É quem mesmo que fez o projeto que vocês seguiram depois disso? Foi feita uma adaptação pelo departamento da prefeitura. Aí eu não lembro se teve uma contratação extra ou se foi apenas o próprio departamento dos engenheiros da prefeitura. Mas aí que está. Se era para um centro de hipismo, dentro da prefeitura, tinha alguma pessoa com conhecimento técnico para poder fazer o projeto? Não, Nestor. O que foi adaptado foram questões funcionais, que eu vou repetir aqui. O muro que não tinha contemplado no projeto, a iluminação que não tinha contemplado no projeto, a iluminação era extremamente precária. Detalhes como estes, não relativo ao que utilizaria para o treinamento de cavalos. O que foi determinado para se manter como centro de hipismo e treinamento, isso foi executado.
a pista coberta, a pista aberta, os departamentos arquitetônicos, a tribuna, o museu, o restaurante. Tudo isso foi mantido de acordo como se precisava e se necessitava daquilo tudo que foi solicitado ao Ministério do Esporte, que foi uma verba através do Ministério do Esporte, e também a CBH. O que foi readaptado eram outras questões, como, por exemplo, a questão de energia, a questão do muro, a questão de iluminação. Essas outras questões foram readequadas e aí a prefeitura tem condições de fazer isso. Mas, naquilo que é de treinamento, naquilo que é exclusivo dos animais, naquilo que é para o uso da competição do hipismo e dos cavalos, isso não foi alterado. Nem tampouco naquilo que é tombado, como nas baias dos bois, dos cavalos, na estrutura arquitetônica, no portal, aquilo que é tombado e não poderia ser mudado a estrutura ou colocado alguma coisa diferente. Mas, só para a gente ter conhecimento, qual que foi a pessoa técnica que tinha conhecimento de animal que assinou ou acompanhou o projeto? Não, eu desconheço. Foi o único setor que entendia de animal, estava já ajudando a monitorar o projeto, era a CBH. Até o momento que ela desistiu, quando ela entendeu que ela teria que ficar com todos os custos de manutenção de lá, e aí ela resolveu a não ficar, porque ela queria que a prefeitura assumisse toda a manutenção e os custos. Isso era inviável, a prefeitura ficar mantendo um centro de hipismo para 3 ou 4 cavaleiros ou cavalos, ficar treinando num custo extremamente alto. Você, como prefeito, você acha que o tombamento de um local como o recinto, tombamento total, ele prejudica uma reforma, assim, a gente montando, preservando as partes importantes, históricas, sem danificar, sem tirar o brilho, sem tirar a essência do recinto e da arquitetura, você acha que ele sendo tombado 100% prejudica uma reforma de qualidade dentro do próprio recinto? Prejudica e dificulta. Dificulta muito. Algumas coisas não podem ser mudadas. E você não tem. Você provavelmente não vai encontrar daquelas telhas para se comprar por uma licitação. Talvez você encontre na internet e aí não pode ser comprado se não for através de licitação. Algum madeiramento. Isso também pode ser prejudicado, entre outras coisas. Agora, a manutenção ela é importantíssima, porque senão degrada. Nós tivemos alguns eventos lá. Acho que o recinto tem que ter evento para poder movimentar, aquele local é importantíssimo. Só que os eventos, eles causam uma deterioração muito grande. Ele é importante na questão social, porque nós tivemos lá 2 rodeios pela vida e ajuda muito o Hospital de Amor e a Santa Casa. Ele é importante porque é um entretenimento para a população. Ele é importante porque leva a população para conhecer a nossa história se confunde com o recinto. Então é importante que tenha, só que a manutenção tem que acontecer. Caminhões andando lá estragam as pedras portuguesas, quebram os postes, paredes. Nós tivemos a primeira lá, um caminhão que bateu na tribuna. Eles reviram toda a areia da pista. Os banheiros acabam estragando. Então, tudo isso tem que ser dado manutenção, senão a tendência é deteriorar. Então, Guilherme, mas quando eu fiz, até eu vou procurar no sindicato ali, já pedi para me encontrar, quando, na sua gestão, nós fizemos os eventos de gado, nós assinamos um termo de responsabilidade. E o Chicalé, que Deus o tenha, ele ficava igual uma sarna mesmo, pode dizer, né, que é até muito eficiente por isto, né, que estava certinho, para pegar a assinatura da gente por essa responsabilidade. E eu mesmo andei pagando pedra, banheiro que danificou. E hoje, a gente vê que no projeto lá que a empresa mandou, muitas coisas depois do evento, eles fizeram até BO que danificou muito, mas muito. Não se cobrava em cima desse contrato? Para nós cobraram, para os outros não cobraram? Se cobra, tudo sempre foi cobrado. Então, e aquilo que foi possível, tem que avaliar. Eu não tive acesso a esse BO, não sei do que se trata, não sei quais os elementos, quais foram, mas tem que ser avaliado. E a gente sabe, você mesmo acabou de dizer que tem, se você visitar o recinto agora, vai ver como é que tem várias coisas destruídas lá após o evento e não foram reformadas.
Então, tem que ser dada essa manutenção. E aí definir se essa manutenção é pela prefeitura, se é porque quem faz o evento, se é um evento social e a prefeitura assume 100%, tudo isso tem que ser definido. Ô, Guilherme, eu te agradeço a sua paciência aí, seu tempo disponível para a CPI, mas você sabe que desde o começo eu fui contra as pedras que eu conversava com você, mas você estava seguindo o projeto, que você falava para mim, você sempre deu atenção, sempre nos ajudou, sempre foi parceiro com isso. Só que, infelizmente, a gente viu, e eu acredito que a culpa não é sua, eu acredito que teve aí má fé por deixar o recinto, as reformas a desejar. Porque a gente vê em Araçatuba, até nós vamos lá, pelo mesmo valor se construiu pistas muito maiores que a nossa, tirando do zero, né? Agora, foi uma reforma onde a cerca, a gente não podia encostar, que caía. Eu passando com as vacas do barracão até a pista, saía as pedrinhas, não desgrudava. Caminhão afundava, por isso que até bateu porque não podia andar, porque afundava tudo. Então, a gente vê, eu como, vamos dizer, conheço daquilo que eu te estou falando, e nunca te acusei, nunca te condenei, nunca falei que você era o culpado, muito pelo contrário, volto a dizer que você sempre foi parceiro da gente, né, nesses eventos, mas a gente tem que buscar um responsável por tudo que está ali, porque está certo, tem um evento, eu acho que o prefeito tem que cobrar, como você cobrava, a responsabilidade se danificava. Se hoje está danificando, a gente tem que cobrar. Mas eu fico triste de ver, desde o início, tanta pedra, as pistas não podendo ser usadas, cocheira caindo, não tem onde o cavalo tem que pôr balde d'água, ele bate a mão, porque cavalo é assim, você tem cavalo, você tinha cavalo, tem, você sabe o jeito que derruba a água tudo no chão, aí estraga a cama dele, que é os currais também, do Tatersal, você tem conhecimento, já que o presidente me lembrou aqui, porque dentro do projeto tirou-se os curral, e ficou o Tatersal sem os curral. Você sabe dizer por quê disso? Foi alguma adequação que foi feita na época, não lembro o motivo, por que de fazer isso, qual que se tinha que suprimir, o recurso não dava, confesso que eu não lembro exatamente o motivo, teria que reconstruir os currais, eu não lembro qual que foi o motivo. Guilherme, obrigado por tudo aí e por suas explicações. Satisfeito, presidente? Agora, passar a palavra para o vereador Rafael Silvério. Boa tarde, Guilherme. Prazer estar recebendo você aqui. Nestorzinho, como sempre, pertinente aí nas suas colocações. Na verdade, a gente sempre fala para ele começar pelo entendimento que ele tem aí no agro, né? Nestor é um cara fantástico. Eu coloquei algumas perguntas aqui, vou ser breve. Eu queria que o senhor me respondesse quem que aprova os projetos que foram feitos no recinto. A aprovação para iniciar a construção, para ir para a licitação, iniciar a construção e pagamento é feito pela Caixa. É feita a verificação pela prefeitura, pelos técnicos e engenheiros da prefeitura, enviado pela Caixa. A Caixa faz a avaliação através dos seus engenheiros, que são os técnicos, como eu disse. Aí sim, tendo a aprovação, é enviado o recurso, liberado o recurso na conta da prefeitura e a prefeitura faz o pagamento. Certo. Então, a Caixa libera o dinheiro, a prefeitura verifica se está tudo correto e o engenheiro da Caixa vai lá e valida o pagamento, para fazer o pagamento. Exatamente. Certo. Quando na reforma lá, Guilherme, quando se muda aquilo que foi atribuído dentro do recinto, num projeto inicial, como vocês procediam nisso? Porque também muda o custo. Como era feito isso? Tem que ser feito o projeto pelos técnicos da prefeitura, essa adequação, justificando essa alteração, substituição, retirando um item, né, que é suprimindo, colocando o item novo, envia-se para a Caixa também faz essa avaliação e retorna aprovando para a prefeitura. É o que eu disse aqui, exemplo disso, o muro, que não era contemplado, parte de iluminação toda não era contemplado, aqueles superpostes que tinham lá não existiam,
não estava contemplado no projeto. Então, tudo isso é feito dessa forma. Alguns itens, aí no caso falando da pista, a minha opinião era que ela pudesse ser mais utilizada para mais outras questões. Só que a forma como ela deveria ser, de acordo com o projeto e exigência da CBH para o hipismo, ela inviabilizava, por exemplo, o rodeio. Não se poderia ter mais rodeio na pista. Né? Complementando aqui o que o Nestor falou, essa era uma exigência. Nós tentamos mudar isso. Esse item não foi aceito na época pela CBH, e aí, se fosse também, como é um item muito grande do projeto, mudaria muito do objeto e a Caixa também não aprovaria. Entendi. Então, nada que era feito, vocês não poderiam fazer nenhuma modificação sem a permissão da Caixa. Zero modificações sem a permissão da Caixa. Se fizesse, a Prefeitura era obrigada a pagar integralmente esse projeto, esse item, que não era contemplado no recurso. Então, quem validava as medições? A Prefeitura mandava para a Caixa validava, e após validamento, ela liberava o recurso na conta da Prefeitura para a Prefeitura fazer o pagamento. Tá. A pista coberta lá do recinto, que foi o que vocês fizeram, você entregou ela terminada? Sim, de acordo com o projeto. Ela foi finalizada de acordo com o projeto. Então, da forma que nós encontramos ela lá, você acredita que foi a falta de manutenção que deixou ela porque assim, se você for lá, Guilherme, tá, assim, hoje não, porque foi feita uma nova reforma. Mas na ocasião que nós chegamos lá, ela estava totalmente destruída. Pelo pouco espaço de tempo da entrega da obra e da entrega da obra para o fim do seu mandato, você acha que foi o tempo que fez o caos que nós encontramos ela lá? A não utilização e falta de manutenção. O último evento ocorrido lá foi, se eu não me engano, em setembro de 2019. E até agora, 2022, então nós temos aí 3 anos, bem dizer. O projeto, muitas vezes, ele é colocado de uma certa forma que às vezes ele não é o ideal, mas o que o recurso é que demanda para aquele projeto. E o recurso demandava que ele fosse feito daquele jeito. E dentro daquilo lá, a Caixa aprovou para que fosse feito daquela forma. Poderia ser feito melhor? Poderia, precisa de mais recursos. Não tinha recurso. Todo e qualquer aumento, melhoria, incremento, troca de material, deveria ser arcado com recurso da Prefeitura. Então, foi executado de acordo com o que estava no projeto e necessita de uma manutenção. Como eu disse, se for lá agora, que foi poucos meses nós tivemos um evento, tem muitas coisas. Eu fui lá almoçar no restaurante esses dias e tem muita coisa que está deteriorada e devido ao evento que aconteceu lá no dia. Certo. A CBH realmente ela desistiu da obra. Ela sequer... Como é que... Falou o nome do rapaz? É Paulo? Era Paulo que... Obrigado. Pedro Luiz. O senhor Pedro Luiz, ele esteve aqui com a gente. Ele falou que sequer, Guilherme, a CBH, ele fez 2 visitas técnicas aqui. E a CBH, nós até pedimos um documento para ele, cumprimentou oficialmente que não teria interesse na pista. Procede isso ou não? Eu não entendi a pergunta, vereador. O Pedro, responsável pela CBH, ele esteve aqui conosco no Oitiva e falou que ele sequer teve... que a CBH sequer... teve movimento na ajuda do projeto. Por quê? Fizeram 2 visitas técnicas aqui e quando foi passado para a CBH para que ela teria que tomar conta de toda a estrutura daquele projeto futuro, financeiramente não compensaria para a CBH. E aí eles tiraram o time de campo. Procede isso? Procede. Quando eles ficaram sabendo que eles tinham que tomar toda a conta da estrutura e o custo seria por conta deles, eles desistiram do projeto. E a Prefeitura tentou algum contato para que isso não acontecesse ou não? Eles desistiram e ele acabou, a Prefeitura... Houveram algumas conversas, mas não foram produtivas, não andou, e a Prefeitura assumiu aquilo lá para ser um atrativo turístico para a cidade de Barretos. Então a CBH, naquela reforma que nós fizemos, que nós temos lá no recinto, eles não, na verdade, não pediram para que fizesse nada. Aquilo ali seguiu o projeto original que foi dado. Que eles deram as indicações
no começo de como que seria para poder ser um centro de hipismo e conseguir a verba lá junto ao Ministério. E depois, quando nós fomos passar para eles, identificar que eles deveriam continuar, eles desistiram. Guilherme, nosso papel aqui é tentar esclarecer para a população tudo aquilo que a CPI tenta levantar, o que foi gasto lá. Queria deixar claro para você que, em momento algum, o nosso papel aqui é de acusar. Fico muito feliz de você não esperava outra coisa, na verdade, sua, a não ser você comparecer aqui e tirar as nossas dúvidas. Agradeço a sua presença aqui e devolvo a palavra para o presidente. Eu repasso a palavra para o vereador Nestor Leonel. Guilherme, você lembra do nome do engenheiro da Caixa que mais você tinha contato assim para poder fazer essa liberação das medições? Não, o contato não era comigo, Nestor. O contato era sempre com a secretaria responsável, nesse caso, a Secretaria de Planejamento. E as outras obras, era da Secretaria de Obras, quando muito o Departamento de Convênios. Eu não tinha contato com o engenheiro responsável da Caixa. Quanto que foi de recurso? A gente está falando em 8 milhões, tudo isso que foi o prefeito que pegou. Quantos milhões foi de recurso e teve contrapartida? Teve contrapartida, passou de 9 milhões o volume total. Total, então, foi 9 milhões? Foi mais de 9 milhões. 9 milhões. Você lembra, porque aqui o Marcelo da César, ele disse que a garantia da obra não passava de 3 meses depois de entregue. Você lembra de garantia no contrato, de quanto que era? Existe legislação para isso, se eu não me engano, se eu estiver errado. Alguns itens têm um prazo maior e alguns itens prazo menor. Né? Algumas construções, você tem garantia de 5 anos. Algumas coisas, alguns itens, você tem garantia de alguns meses. Então, isso tem a legislação e para cada item tem o tempo. Para cada item, quer dizer, então um barracão era, vamos pôr, 3 meses. Por exemplo, uma rua, um asfalto, ele tem garantia lá de pelo menos 5 anos, né? Já uma lâmpada, ele tem garantia de, sei lá, 3 meses, 2 meses. Então, cada item é uma questão. Uma lâmpada colocada, ela tem um tempo de vida útil muito menor. Uma fiação, ela tem um outro diferente da lâmpada. Uma pedra portuguesa tem uma duração diferente de um local concretado. A pedra portuguesa tem uma duração muito menor. Então, são itens que são, isso inclusive em legislação, a própria engenharia, ou talvez o CREA possa informar cada item como que funciona isso daí. Senhor presidente, então, pelo que a gente está aqui para fiscalizar, primeiro, como que a gente vai encontrar, item por item, o termo de garantia? Se foi feito, na época, esse contrato, né, Guilherme? Porque item por item. E aí, no caso, nós vamos ter que reconvocar, então, o Ronaldo, de planejamento. Uma para perguntar para ele, a pergunta que eu diz aqui do nome do engenheiro, que ele estava mais em contato. Nobre vereador, só interrompendo, acho que o presidente é engenheiro, ele pode estar buscando isso. Existe uma legislação dentro, acho que da própria engenharia, talvez possa se informar aí qual o item, quanto que dura. Por exemplo, das casas que são construídas, casas populares. Você tem uma garantia de um prazo contra infiltração, você tem uma garantia na questão da estrutura, no caso das paredes. Então, existem itens que são mais... é maior o tempo, existem itens que são menores os tempos. Mesmo sendo uma verba oriunda de emendas, né, no caso federal e recurso municipal, talvez até estadual, a garantia ela já não é imposta, você não assinou a ela garantia. Já é por lei, já é exigida. Então, mas por lei, mas fala assim, igual eles for reformar, trocar o telhado do barracão lá. Falar, o prefeito, aqui, ó, a garantia aqui é 1 ano. Não teve nada disso, item por item. Até onde eu sei, nobre vereador, não se faz item por item, porque já existe. Então, se tiver um problema em um determinado item, já existe uma legislação para isso. Isso é o que foi me passado. Bom, então, presidente, é isso aí. Ô, camarada, coloca aí as fotos aí pra mim, fazendo favor, rapidamente.
Guilherme Ávila, pedi para você acompanhar ali, só para você ter uma noção. Essa é a situação que está lá hoje, devido. São baias estão sendo construídas, a porta caída. O telhado lá já está deteriorando. As tesouras estão caindo, escoradas, ó. Onde o Nestor falou que deveria fazer as amarrações lá, com ferragem. As comieiras não foram instaladas corretamente. Essas aí não são telhas difíceis de se encontrar no mercado. São telhas romanas. O que sobrou aí da questão dos bombeiros, do laudo. Resto de material que foi utilizado. Como é que chama isso aí, Nestor? Tatersal. Tatersal. Segundo o Nestor, haviam cadeiras ali para o pessoal sentar, na questão de leilões. Ali a gente percebe que não foi feito acabamento, entregaram os beirais, né? Mesmo aí num prazo, Guilherme. Só uma consideração. Essa parte aí não constava no projeto, era para deixar totalmente destruído. Nós pegamos e ainda demos uma recuperada. Ela não constava no projeto. É o local onde não tem banheiro, inclusive. Tá horroroso, Nestor. Quem passa a noite ali, a assombração, puxa os outros lá para dentro. Prossegue aí, Tigre, por favor. Acho que está voltando. Pode sentar o dedo aí. Aí tinha um curral. Aí a questão das pedras, né? Inclusive são pedras aí de uma granulometria até maior do que as comuns. Resto de material, você vê que os corrimões aí, os parapeitos, esse aí foi a baia que caiu, o resto de iluminação. A empresa não teve nem o cuidado de retirar, né? Fazer uma limpeza correta. Essa é a baia principal, questão de iluminação, aí mostrando as paredes caídas. Não houve reforma nessas porteiras. As tesouras já abrindo ali, ó, mostrando que não foi feito, não cuidaram do esqueleto, já jogaram o peso por cima. Sistema de iluminação também, ó. Isso aí é o que você falou que hoje está mais em pé lá, que é a questão do restaurante. Os bancos. As pedras portuguesas que foram instaladas. Você não vê base ali, ô Guilherme, de cimento e areia, como a ANR determina. Só colocaram direto no solo e fizeram o rejuntamento das pedras. Essa pista principal também, percebe-se que a questão dos corrimões ali não houve os devidos reparo. Mesmo por ser uma obra mais antiga, quando se usa látex, que seria o caso aí, que está o esmalte, né? Então a durabilidade alta. A situação em que estão os postinhos, essa aí é a pista que foi entregue coberta, situação que se encontra hoje. Você viu as drenagens ali, ó, saindo em sentido nenhum, jogando ali na calçada. As arquibancadas. Beleza, é isso aí. Agora vou ver aqui. Com base aí nas fotos, Guilherme, quero te perguntar qual o motivo de você ter passado a gestão desse contrato, que são mais de 8 milhões, para a Secretaria de Planejamento e não para a Secretaria de Obras, que inclusive a gente trabalhamos junto, tinha um pessoal bom na Secretaria de Obras.
Qual foi o motivo de você ter passado a gestão do contrato? Divisão de serviços, divisão de trabalho. A Secretaria de Obras tinha tinha dezenas de obras, muitas obras de pequeno monta, pequeno tamanho, para grandes. Tinham grandes avenidas, obras do mesmo valor para ser feitas, e para a gente poder dividir e não ficar sobrecarregado sobre uma secretaria. E na Secretaria de Planejamento tinha tempo para poder trabalhar com a Caixa, trabalhar com esse gerenciamento. Era um recurso federal, demandava uma atenção muito grande nessas reprogramações desses itens. Então, para que não perdesse tempo nas outras obras, nós passamos para o planejamento. Eu conheço a Secretaria de Planejamento, ela possui fiscais, mas não são engenheiros de campo. Tem ali o Tiago e outros que são arquitetos. Era o Ronaldo, porque o Ronaldo tem experiência, era ele que ia lá fiscalizar? Sim, ele fiscalizava. Ele fiscalizava a obra. Isso. Ô, Guilherme, essa CBH, ela declarou aqui, até eu quero que você ajude aí, que você acompanhou, Tigre, ele estava ouvindo. A CBH diz que iniciou os primeiros passos, que a gente achou muito estranho o depoimento dele aqui, da obra, e depois fez um termo abandonando e saindo fora da responsabilidade. E disse aqui que não recebeu um centavo, que as despesas eram deles e que viu que o projeto não estava na linha de hipismo, né, Nestor? Mas qual que foi aquela conversa de 3 milhões aqui, uma questão desse jeito, até se for preciso passar a palavra, você não se recorda? A pergunta é a seguinte, Guilherme, essa CBH do Pedro Luiz Cordeiro que veio aqui, ela só teve mesmo o papel de indicar o que seria baia, isso, aquilo, não teve nenhuma relação em parte financeira? Nenhuma. Nem com a Caixa, nada? Nenhuma. A empresa Cesárea aqui, Guilherme, já para adiantar, nós trabalhamos junto, ela sabia dos compromissos dela, então ela sabia que ela tinha que pôr um tijolo ali, sabia que tinha que fazer isso, aquilo. Todas as perguntas que nós fizemos aqui, ela disse que não tinha compromisso nenhum, jogou tudo pro secretário Ronaldo, mesmo sabendo que numa pista daquela, no caso aí, não poderia pedras, enfim. Então a Cesária, no seu depoimento, disse que tudo o que fez ou deixou de fazer foi por ordem do secretário. Inclusive, Guilherme, ela apresentou um documento que a gente até indagou e ela jogou novamente para a prefeitura. O que nós percebemos aqui que se houve ou deixou de haver a falta de execução de algum trabalho, ela jogou tudo para a prefeitura. E ela apresentou aqui, junto com o advogado dela, um termo onde você, depois de 1 ano ou 2, dava a conclusão da obra. E aí a prefeitura agora, no caso a prefeita atual, a Paula, Guilherme, ela mandou um documento aqui, está até à sua disposição, termo de recebimento definitivo da obra. Então aqui a Cesária diz que a prestação do serviço foi executada e a obra referida à obra, dá por recebida a referida obra em caráter definitivo. O que a Cesária apresentou está a assinatura do Ronaldo e do Chicalé, mas o que a prefeitura apresentou, Guilherme, não tem assinatura de ninguém. Nós estamos aí, acionou até o Clóvis, o pessoal, porque dá aí falsificação de documento, é uma coisa que... Como que a empresa tem assinada? Que os 2 secretários responsáveis deu a conclusão e a prefeitura, no caso você que estava lá, não está com esse mesmo documento. Na época, você assinou, não assinou? Você pode auxiliar, por favor? Bom, provavelmente esse documento é sempre apresentado pelos secretários responsáveis da pasta. Normalmente não é o prefeito. Mas com certeza está em todo o processo. Só pegar a cópia do processo de capa a capa, solicitar para a prefeitura, que deve ter lá toda a documentação.
Foi a documentação que chegou até nós. Inclusive, ô, Guilherme, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de receber as medições. Sim, a gente... Então, isso aí tem que ser solicitado pela prefeitura. Isso. Só para você ficar ciente que o que até você não sabia, chegou agora há pouco, ia te informar. No elevador de segurou lá. E aí, ô Silvério, é isso que a gente... Porque assim, por exemplo, a empresa tem um documento assinado. E a prefeitura, ela não tem esse documento assinado pelos responsáveis da época. Você copiou o raciocínio? Guilherme, a questão referente ao curral, lógico que não era você que executava, mas são peças antigas ali, que são aroeira, de pau-brasil, são peças que têm um valor de mercado. Você sabe onde foi parar isso aí? Se às vezes reutilizou, fez mata-burro? Eu desconheço. Desconheço qualquer coisa que possa destinação ter sido disso aí você não acompanhou. Desconheço. Eu vi você comentar, na época, que o recurso era insuficiente. Então, assim, eu vi também o Nestor aqui dizer que com aquele valor, que chegou a quase 9 milhões, daria para construir uma outra. 3 anos atrás, esse valor de 9 milhões, o cimento não era o mesmo, a pedra não era a mesma. E qual seria, na época, o valor suficiente para ter concluído essa obra? Vocês chegaram a fazer esse levantamento, Guilherme? Não, depende do que fosse colocado, depende do que fosse reformado, depende do que fosse solicitado uma nova ampliação do local, de alguma questão lá. Mas depende do material utilizado, depende do que seria feito, mas o valor, isso é difícil mensurar. Poderia ser 30%, 40%, 50%, 100% a mais, dependendo do que fosse fazer. Até entendo a sua visão, mas para uma obra desse valor, deveria ter técnicos que já estimulassem, porque ali não estava construindo nada novo, eram prédios que já existiam e daria para trabalhar em cima do que estava lá. Até discordo um pouco do seu raciocínio, até entendo por não ser engenheiro, mas quem estava ali de engenheiro deveria saber sim que essa obra teria um valor X. Outra situação que a gente observa, que uma obra que está no prazo de garantia, ela não deveria estar na situação que está hoje, mesmo sem manutenção. Nesse caso, quem que seria acionado ali se a gente conseguir? Porque, Guilherme, até te agradeço, mas não vai ter problema nenhum em questão a prefeito, a secretário. O que pode acontecer, na minha visão, é mostrar lá que faltou pintar isso aqui. É muito simples, você foi prefeito 8 anos, você conhece. É pegar a planilha, ir lá e falar, aqui faltou jogar areia, igual o Nestor está falando, aqui faltou fazer isso, faltou fazer aquilo. Então não é uma CPI que quer prender ninguém, não. É apenas chegar na empresa Cesare, juntamente com a prefeitura, fazer aí um termo de compromisso, ficou para trás, precisa readequar. E aí, no caso, você ali seria o quê? A Cesare que nós deveríamos estar cobrando essas faltas, essa questão de areia, questão de dreno, de pedra. O que se auxilia nesse caso? Nobre vereador, acompanho e penso como Vossa Excelência. Pega a planilha, tem o item pintura, látex, de tal coisa. Chega lá e vê se foi pintado. Se a pintura deteriorou, se foi o tempo, está executado. E aí... A empresa responde. A empresa vai responder. A tinta foi aquela colocada? Foi colocada, não foi colocado? Para todos os itens. Então, se está lá, colocação de fio, número tal, está lá o fio? Está lá. Não está, tem parte, foi roubado.
A empresa não tem culpa. É a prefeitura que tem que repor. Então, tudo isso tem que ser feito. Planilha na mão, item por item, tica cada coisa. E aí, não foi feito? Cobra a empresa tem que ser colocada. Colocou, mas não foi o especificado lá, a empresa também tem que ser cobrada. Ah, colocou, mas deteriorou, a prefeitura tem que refazer. Sim. Muitas das fotos que eu vi aqui, é ação do tempo. Mas muita coisa. Caiu as telhas do portal agora que inaugurou tem menos de um mês. Aqui tem 3 anos. Quantas chuvas, quantas ventanias, a própria chuva do dia 6 de janeiro que causou estrago. Quantos estragos não aconteceram na cidade? Quantos telhados de casa não foram telhados? Eu acompanhei na rádio ontem que a Defesa Civil acompanhou queda de 6 árvores na cidade. 6 árvores. Então, será que uma chuva dessa não tira um telhado? A questão, não foi feito um beiral, foi mantido o que tinha lá. Algumas começaram a ceder. Com o tempo, essas madeiras vão ceder. Elas demandam uma manutenção maior do que uma construção nova. É uma coisa muito antiga, mas muito antiga. Passar caminhão lá de festa, para montagem de som, de luz, de iluminação, te retira todas as pedras portuguesas. Mesmo não tenha sido, talvez não tenha sido colocado o cimento, alguma coisa, a compactação, como Vossa Excelência falou. Mas mesmo com isso, passar caminhão vai cair. A questão das grades lá foram retiradas e tem várias, eu vi várias quebradas ali para se montar a arena do evento. Então, a gente precisa também ter essa consciência daquilo que é deteriorado, daquilo que é do tempo, daquilo que é pela utilização e daquilo que não é dado manutenção e daquilo que talvez não tenha sido feito, porventura, como manda o contrato. Deixa eu só falar um negócio aqui, aproveitar. Guilherme, essas palavras que você disse, realmente é o que precisa ser avaliado. Essa questão do que está lá. Fazendo aqui uma busca rápida, todo produto tem que ter um selo do Inmetro. Então, vai ser muito fácil saber se aquela tinta que foi utilizada ali, se é uma souvenir, se é uma latex, ou se é uma tinta reciclada de quinta qualidade. A questão que você comenta também são materiais físicos. Então, se tiver um fio, se colocou um cabo lá de 12 milímetros, não pode ter um de 8. Então, acredito que você, juntamente com os que foram ouvidos, a gente conclui o raciocínio que é muito fácil saber se foi um serviço mal feito, se houve desvio de algum material, se deixaram de utilizar algum item que estava na planilha. E é esse mais ou menos o raciocínio. Ô Nestor, pode prosseguir, por favor. Ô Guilherme, só para me entender uma coisa, você disse aqui que a prefeitura pagava quando havia um roubo ou uma quebra por um evento. Quando você disse que a prefeitura pagava, estava dentro desse recurso de 9 milhões ou dinheiro da prefeitura? Dinheiro da prefeitura, não estava dentro desse recurso. Então não estava dentro desse. Não. Então quer dizer que o BO que a César fazia, então não serve para o dinheiro que estava sendo feita a obra. Não. Então isso é importante, viu, Rafael? Você que vai ser o relator. Não, porque os BO que está lá com a César, o boletim de ocorrência, BO, estou falando BO aqui, simplificando, é o boletim de ocorrência. Então, quer dizer que o dinheiro que estava para fazer a obra, os 9 milhões, não era gasto esse dinheiro com roubo ou a quebra, caso depois dos eventos. E, Guilherme, eu entendo também que você falou, eu fui agora, semana passada, minha filha está morando em Conchal. Você como prefeito, você que tem conhecimento, aquela cidade inteirinha, todas as calçadas é feita de pedra portuguesa. Todas. Você tem conhecimento disso? Não tenho, não, vereador. Inteirinha a cidade, eu fiquei assim admirado, puxa vida, que é cara, né? Até eu vou ver lá via Câmara, se é exigência da prefeitura fazer ou se foi a prefeitura que faz, né? Porque eu achei muito interessante isso aí. Mas o que você está falando aí da consequência de tempo, Guilherme, igual ali onde que está os postes que segura a cerca, não
é com 4 anos que ela vai destruir, não, porque aquilo ali estava deteriorado de muito tempo. E não foi trocado os postinhos e feita a cerca. Foi apenas, passou uma tinta. E em muitos lugares ali, eu falo porque eu amarrei uma vaca lá e a vaca levou a cerca inteira. Né? Então, quer dizer, levou porque apenas de mexer. A compactação, poxa vida, você estava fazendo uma reforma, por que não se compactou para pelo menos poder entrar uma vaca lá dentro de 900 quilos? Compactação da onde, novo vereador? Para pôr as pedras portuguesas, de ter feito a compactação, porque é onde que a gente cruzava com as vacas ali para entrar, e afundava a vaca e saía as pedras tudo. Aí eu paguei para o Chicalé, né, para a prefeitura, até com sacos de cimento, a mão de obra e tudo mais, para refazer o que o gado estragou. Então, são muitas coisas que ali eu até entendo, que foi coisas mal feitas, e não tem, porque eu vejo igual a madeira. A madeira ali, ela está apenas até... a gente tem que arrumar um meio aqui de cobrar a prefeitura e de dar essa manutenção para não acabar de cair o telhado. O presidente, eu pelo que está dando para entender, com a nobre presença do ex-prefeito, que ajudou muito, nós temos que chamar um engenheiro responsável da CPFL, da Caixa, que é isso aí que vai nos lucidar muito. Eu acredito que nós temos que ver, item por item também, pedir para César novamente o que tem de garantia daquilo que eles construíram em cima do dinheiro de 9 milhões de reais, a garantia item por item, eles que têm que nos passar, porque eles têm que saber o que eles construíram e a garantia. Depois a gente confere na legislação. Ou a gente conferir via Câmara aqui, pedir para os nossos assessores aí, item por item. Madeira, telhado e tudo mais, né, Rafael? E pegar a planilha, para a gente ver que realmente qual projeto que foi aceito, que foi acompanhado aí, que foi executado. Porque, afinal de contas, nós não sabemos qual projeto que foi. Né? Então, acho que é isso aí, presidente. Eu gostaria de falar para os dois aqui que a gente tem a condição de ouvir esse engenheiro da Caixa liquidar de vez essa CPI. Em qual sentido, professor Silvério? Que você, se tiver ou não tiver tempo, Nestor, que eu possa comparar as planilhas com o que está lá, apresentar para você, que é o relator, por exemplo, planilha do Redondel. Ó, tantos metros de pedra portuguesa, eu ir lá, levantar, dar ok, ou se faltou lá 1 metro e qual o valor dessa deficiência. Fotografar, fazer um relatório bem organizado, e aí, nobre vereador, nós poderemos ter ali no final, com base em evidências fotográficas, em planilhas apresentadas, qual o valor e os itens que estão pendentes. Você acha que seria uma boa ideia a gente colocar no relatório final? Eu acho que tudo aquilo que for benéfico para a gente chegar ao resultado da CPI é importante. Acredito também que o fato de eu ser relator, que eu não sou o dono da verdade, nada impede de você e o Ângelo conversarem comigo, expor a opinião de vocês, mesmo porque essa CPI, o fato de eu ser o relator, quem conduziu ela foi nós 3. Então, a gente está aberto, volto a falar aqui, acredito que entre nós aqui não tem isso, mas deixando claro que devemos ser justos, devemos agir com evidências e não aqui julgar um culpado ou não, porque a gente porque até então a gente, né, Nestor, a gente não sabe, como o Nestor mesmo mencionou ali, se teve ou não alguém que lesou ou não o município nisso, tá bom? Ô, Guilherme, eu estava olhando a documentação da empresa
ela apresenta umas medições horríveis, cara. Assim, nós trabalhamos juntos, sempre que eu levava uma medição para você, era tudo organizado, cara. Evidência, foto, dia, data, antes, depois um relatório dizendo o que foi gasto. Elas colocam umas fotos ali, porque eu estou te falando, porque você não viu. Isso aí a gente tem certeza que o que tinha de pilha de processo lá não era sua responsabilidade assinar. Mas, Nestor, escrita à mão, cara, cocheira, não sei o que, até a gente estranhou, né? Porque assim, não tinha uma foto antes destruída e uma foto depois. Então isso aí também são evidências bem claras que a gente tem que apresentar para o engenheiro da Caixa e falar: o senhor aprovou isso aqui? Mas o senhor olhou essas fotos aqui, não teve nem vontade de ir lá dar uma olhada? É um dinheiro que é do povo, não é seu. Quando fala da Caixa Econômica, não é da Sicredi, de cooperativas, é dinheiro do próprio povo brasileiro. E quando eu digo isso, Silvério, e nós temos aqui um prefeito que tem experiência nessa questão de obra. Ele mesmo termina de auxiliar nossas ideias, que é o que eu venho dizendo, que é muito fácil, diferente da CPI da Covid, que envolvia médico, envolvia horário, envolvia remédio, envolvia leito, intubação. Então, eu acredito que essa CPI vá apresentar se houve erros ou não. E, Guilherme, como eu te disse, você também, nesse caso, eu não sei se você acompanhou ou não, mas a CBN, a primeira empresa que, segundo a Cesare, entregou CBH? Não, sem ser a de pismo, a primeira empresa, CBN. CBN. Guilherme, nós intimamos ela aqui, sumiu do mapa. O Clóvis fez um levantamento, a empresa tem mais de 100 e tantos processos justamente de não entregar a obra, de não cumprir com órgãos públicos. Vocês tinham noção daquilo? Foi necessário pegar uma empresa dessa, iniciar uma empresa tão ruim, tão péssima ligada à obra, Guilherme? Nobre vereador, infelizmente a licitação, existem as regras, e se ela participou, e se ela ganhou e ainda foi homologada e aprovado pela Caixa, quando isso aconteceu, ela estava apta a poder realizar essa obra, mesmo se tivesse algum problema ou não, alguma pendência. Mas, infelizmente, ao longo do curso, ela não deu conta e se mostrou aí, como Vossa Excelência disse, foi levantado agora aí que ela tem diversos problemas, né, por não entregar a obra. Mas, infelizmente, a legislação é isso. Nós tivemos diversos problemas com outras empresas até menores, que muitas vezes não davam conta de entregar alguma determinada obra, e aí tem que ser suspensa, tem que ter a notificação, o prazo de 90 dias, e depois realizada uma nova licitação. Essas são as exigências da lei de licitação, que existem essas travas aí para que se não tenha desvios, aí, ou pelo menos minimize o máximo possível os desvios. No caso, então, ela apresentou a documentação e o menor valor, né? Exatamente. Mas nós indagamos o engenheiro da Cesare, que, por exemplo, se você está construindo uma casa e para na metade, contrata outro, o outro quer saber o que foi feito. Então, assim, nós não tivemos documento nenhum, nem da Cesare, nem dessa CBN, nem da prefeitura, dizendo: ó, a CBN parou aqui, ela foi até aqui. Vocês levantaram na época para poder recalcular, para passar para a CBN? Bom, eu acredito que isso foi feito, inclusive no processo. A CBN recebeu até um determinado valor, não sei quantos por cento, se 5, se 50, não sei dizer. E a partir daquele momento, o restante é onde a nova empresa Cesare que assumiu e começou a fazer aqueles itens faltantes. Então, existe nas medições e pagamentos. Cada medição e pagamento tem lá, realizado X% por tal item, tal item e tal item. A partir dos próximos itens foi a nova empresa que recebeu e que executou. Então, isso aí também, com certeza, no processo, isso aí vai ter explicado lá e exemplificado quais foram. Sim.
Eu observei também, estava conversando com o engenheiro da Cesário, que ele fez alguns aditivos. Até eu vejo o Nestor pegar na tecla do contrato, porque assim, o Nestor, como é que o contrato inicial não previa a parte elétrica? Cara, é o básico de qualquer recinto, é saber se a iluminação estava suficiente, se comportava um show igual teve desse Hospital do Amor, Carreira e Capataz. Então a gente vai olhar, Guilherme, essa questão de contrato mesmo, para saber ali onde que foram alguns erros. Eu gostaria de reconcluir aqui dizendo que foi muito dinheiro do povo gasto ali, você compreende isso. Foram empresas que, no meu ver, sem responsabilidade técnica, que não realizaram os serviços adequadamente. E aí eu te digo, eu não sei se foi devido à incapacidade dessas empresas, mesmo porque uma delas apresentaram aqui que está fazendo 20 prédios, tem 400 funcionários. Por que que o telhado desses prédios não cai? Por que que a tinta que vai nesses prédios dura... Essa não é nenhuma pergunta, Guilherme, é mais para você raciocinar conosco. Por que que a pintura de um prédio dura 10 anos ou 15? E por que, se uma empresa é tão séria assim, como que um projeto de 8, 9 milhões que se constrói aí uma determinada torre, em pouco tempo, mesmo com os intempéries, por que que a empresa não percebeu que tinha que pôr uma calha para captar a água e não deixar ficar aquelas paredes todas pretas, aquele relaxo? Uma arquibancada, por que que uma arquibancada do Morumbi é pintada lá do estádio de futebol, dura 10, 15 anos, e uma arquibancada dali durou pouco tempo? Então são questões que nós vamos verificar. E aí a gente pensa o seguinte, ou a empresa estava muito relaxada, muito incapacitada, muito ineficaz em executar o trabalho, ou houve direcionamento de algum técnico ali para falar, não, pode usar essa tinta aqui que não vai ter problema, não, deixa sem amarrar o telhado aí que não vai ter problema. E também a última, agora uma pergunta, Guilherme, não sei se você percebeu ali, está sendo construído baias, que assim, dinheiro até da população, já conversei isso aqui com o Nestor, com ele, para os animais aí, que foi até uma conquista do último governo da polícia da cavalaria. Na época, porque você já tinha um bom relacionamento com o governo, não pensar em adequar para que não fosse aí gasto hoje mais 700, 800 mil reais? Você chegou a pensar isso? O que acontece? Para que a gente pudesse ter naquele momento a cavalaria, foi-se mostrado aquilo que se tinha e eles aprovaram, o governo do estado, a polícia militar, aprovou-se aquele local para que temporariamente, até que se fizesse uma outra adequação ou ampliação, para que eles pudessem utilizar ali do recinto. Então, para que a gente não perdesse, porque é uma luta de muito tempo, e nós conseguimos a cavalaria na nossa gestão, para que eles pudessem já instalar Barretos, porque nos últimos 20 anos, 25 anos, foi a única vez que aumentou o número de policial de Barretos, foi com a vinda da cavalaria. Nos pegar a sequência de 25 anos, só reduziu o número de policiais militares de Barretos. Quando veio da cavalaria, nós conseguimos aumentar o número de efetivo, né, para poder promover mais segurança na cidade. Então, foi de uma forma rápida para que eles pudessem estar se instalando em Barretos e aí depois fizessem as adequações necessárias. Só para complementar a sua fala, nobre vereador, antes da pergunta sobre a cavalaria, alguns locais ali, e aí eu repito e reforço, não se pode fazer algumas adaptações, às vezes colocar uma calha em algum local, às vezes colocar algum dreno, não pode, porque altera o tombamento. Então, o que isso faz? Faz com que se demande uma manutenção maior do que se for a construção de um prédio novo, que você já faz adaptado. Não estou dizendo que é em todo local, não estou dizendo que é isso que aconteceu ali.
Pode ter havido algum erro em alguma coisa? Pode, acho que todos são passíveis de erro. Mas alguns locais não se pode colocar uma adequação, não se pode aumentar, fazer uma barreira para que a água não chegue em um determinado local de alguma enxurrada, porque você altera a questão do tombamento. O tombamento ele é muito rígido e muita coisa não se pode. Então isso faz com que uma ação do tempo, ação de chuva, ação de sol, possa deteriorar mais ali alguma coisa do que uma outra construção já planejada, mais nova, com instrumentos mais modernos que se tem na engenharia hoje. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é importante, ô Guilherme. Sabe por quê? Nós iniciamos aí no barco tudo junto. E o que eu tenho percebido aqui nessa casa, até mesmo para alertar a prefeita, que quem bate nas costas hoje, amanhã pode estar contra. E um colega seu, que você ajudou muito, inclusive eu também ajudei, a estar aqui conosco, e entra em embate direto aqui comigo, como se nós tivéssemos passado os anos ali e nossa memória fosse curta. Ele me mandou aqui e eu vou te perguntar, se você quiser responder bem, se você não quiser, não responde. Esse seu colegão, que você ajudou muito ele perguntou como que você está sobrevivendo com um salário de R$2.000. Se você quiser responder, fica à vontade. Depois eu falo para ele que eu fiz a pergunta. Eu tenho o meu trabalho, eu faço um trabalho, eu tenho abrir uma empresa de MEI, tenho trabalhos particulares, né? Então eu vivo sobrevivendo disso. Guilherme, no meu caso, muito obrigado. Se a gente precisar te convocar de novo, eu tenho certeza que você vai estar aqui. Gostaria, se o Nestor quiser fazer alguma pergunta para concluir. E eu só, para fechar, Guilherme, eu acho que está muito simples. É nós pegarmos, ouvir esses secretários da Caixa, porque antes de você ficar jogando a bola para um para o outro, no final a culpa era até da festa que foi feita lá. E isso aí é muito chato, porque nós não estamos aqui para prender ninguém, mesmo a CPI tendo um poder aí mais forte, mas sim de se fazer uma parceria entre se ocorrer algum erro com a prefeitura, fica bom para a gestão atual, não prejudica a gestão passada e irá ajudar, enfim, a população que ali ajudar, porque nós ajudávamos muito. Era o pessoal da Catira, eles não têm onde ir. O pessoal de Reis vem sofrendo. Só tem o Rodeio do Amor. Tive conversando com o Zé Wilson, ele teria muito interesse, o Nestor, de estar voltando com algum projeto aqui em Barretos, para que não ficássemos só nas mãos da Festa do Peão. A Congada, ao desfile cívico que saía dali e era assim bem abrilhantado. O recinto hoje está com um restaurante, mas você sabe que suporta ali diversos food truck. Poderia ter aquele que tem no Mercadão, que é um prédio também que já está numa deteriorização grande. Poderia estar tendo ali o Catira, que é o evento que tem nos domingos. Então, assim, é um espaço muito grande, Guilherme, que poderia ter também um projeto que vocês começaram aqui, pararam, que era a ecoterapia. Nós temos aí muito autista, você conhece a Sandra, da Associação dos Amigos do Autista. Poderíamos, mesmo até com a cavalaria, se eu não me engano, né, o Nestor e Guilherme, pode ter paralelamente todos esses eventos. A nossa cultura, ela tinha aquele programa que rodava os bairros, que era o Guilherme Ávila, seu xará, como é que chamava? O Chicalé? Não, que era do governo. Nosso bairro, nosso talento. Nosso bairro, nosso talento. A gente precisa de um espaço daquele. E o que alguns empresários, o Guilherme, vem se preocupando e cobrando nós, é para que não haja uma especulação imobiliária. Porque você sabe que um terreno daquele ali numa área central, próximo ao lago, próximo a Santa Casa, vale muito, daria um condomínio
lindíssimo ali dentro. Então, uma das preocupações do povo é que não se torne mais e que fique ali, ó, porque já foi a Praça da Bandeira, vai fazer um prédio, para que futuramente não sobre só a estatueta, que foi um projeto que fez e que está ali representando um pouco do turismo da nossa cidade. Então, muito obrigado. Então, presidente, eu acredito que essa CPI, com esses depoimentos todos que nós estamos conseguindo levantar e gentilmente cedido pelas pessoas que nós convocamos, é importante pela sua fala agora, e pelo que o Guilherme, ex-prefeito, e sentiu na pele isso, como que vai ter a manutenção desse recinto. Então, aí que está. Guilherme, é tua responsabilidade a manutenção? É responsabilidade da prefeitura. Da prefeitura. Então, isso aí tem que ser cobrado, porque, do contrário, vai acontecer o que o ex-prefeito diz e já está acontecendo, que vai deteriorar e vai se acabar tudo aquilo ali. Então, não vai se preservar nada se não tiver a manutenção. Não vai acontecer os eventos. Por outro lado, tem que se garantir apenas que não se venda, igual você falou, aquele espaço de área, porque é muito valorizado, todo mundo está de olho em cima, então é cercar mesmo para não se vender. Mas, por outro lado, você veja bem, o Guilherme mesmo, quando ele foi fazer show, tinha que fazer virado o show para a rodovia, né, Guilherme? Por causa da Santa Casa. Aí o Hospital do Amor fez virado para Santa Casa. Toda a população reclamou e com razão, né? Porque é um som que passa a ser até insuportável e preocupante por causa da Santa Casa. Então, aquele espaço também, Tegando, quando a gente fala em eventos ali para dentro, também fica limitado. Ou a gente vai ouvir a população e a Santa Casa, ou a gente vai fazer evento para usar aquilo ali. Ou vai permitir apenas evento, que aí nós temos que rever isso aí, evento sem barulho, sem sonora. Porque, do contrário, vai conflitar mesmo com a Santa Casa, porque é preocupante. Agora, eu acredito que com o depoimento do ex-prefeito, Guilherme de Ávila, para mim foi muito esclarecedor. E um dos pontos mais importantes, viu, Silvério, como relator, é que... Mas eu sou relator, gente, eu sei o que eu vou fazer, vou ficar tranquilo. Então, Vocês falam... Não, mas nós estamos numa CPI aqui, onde você tem que prestar atenção de uma coisa, Rafael, porque é importante dizer, como a empresa, ela disse que fez boletim de ocorrência, o dinheiro que ela refez a obra não pode sair daquele que foi danificado, daquele que foi roubado, dito pelo prefeito. Não pode ser cobrado 2 vezes do projeto, certo? E sim a prefeitura que pagava. Então, se fez BO, o dinheiro 9 milhões, não foi, igual exemplo, gastou 300 mil numa reforma que eu fiz um evento e quebrou. Não pode sair dos 9 milhões que era do convênio, e sim a prefeitura que pagava. Então, quer dizer, ele tinha que refazer aquilo ali, mas com dinheiro da prefeitura. Isso é importante estar no relatório, porque eu acho que ele deveria até reconvocar a César para dar algumas explicações em cima disso aí. Então, por demais, eu acho que foi muito proveitoso hoje, deu para esclarecer muito, e só agradecer ao ex-prefeito Guilherme. Obrigado, Guilherme. Passa a palavra para o vereador Rafael Silvério, dar suas conclusões, falar o que acha necessário. Na verdade, eu acredito que, como eu falei, eu acho que cada um aqui, independente do seu relator, tem que colocar seu ponto de vista, passar o seu ponto de vista. Já propus para a gente sentar, conversar, e o fato do seu relator não quer dizer que eu não vou escutar o Ângelo, que eu não vou escutar o Nestor. Já havia falado isso e estou falando novamente. Então, com certeza, que antes de eu fazer a conclusão, eu vou sentar com vocês enquanto relator e nós vamos conversar. Em relação a você, Guilherme, nós agradecemos a sua vinda aqui. Como o Nestor mesmo falou, o Ângelo também,
sanou muitas dúvidas nossas, e eu acredito que essa CPI está chegando ao final agora, né, Ângelo? A gente já está postergando demais com ela aqui, e de resto, para hoje é isso, viu, ô Tegami? Guilherme, você quer dar alguma consideração? Eu queria agradecer aos novos vereadores, mais uma vez os funcionários da Câmara, a oportunidade de estar aqui poder esclarecendo, respondendo as perguntas, as dúvidas. Eu espero que a CPI chegue à conclusão esperada aí da destinação dos recursos e tenha uma grande conclusão ao final. Tá com saudade de ser vereador, não? Não, tô não. Muito obrigado. Tô bom onde eu Vai tô. ter cadeira na sobrando aí na paz. próxima. Tchau, muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Inclusive a minha vai ser a primeira. Se quiser, eu cedo pra você. Obrigado. Valeu, tudo de bom. Tem que falar alguma coisa pra ele? Ô, Guilherme, posteriormente eles vão pedir pra você assinar um termo, tá? Eu agradeço que você assine pra nós. Pode deixar. Guilherme, até mais.
Eu vou deliberar aqui algumas pautas, que a próxima sessão será no dia 5/10, às 14 horas. Você concorda, Nestor? Sim, presidente. Concorda, professor Silvério? Sim. Também solicitamos que... Também quero deliberar que o engenheiro José Walter da Almoura, Luiz Henrique Sampaio de Castro, que eram da prefeitura, sejam intimados a prestar depoimento na próxima reunião do dia 5. Você concorda, Nestor? Sim, presidente, concordo. E também solicito... Você concorda, professor Silvério? Sim. Só falta um. E também solicito que nessa mesma reunião sejam convocados o engenheiro Carlos Eduardo Chaves e o Birajara Gonçalves de Lima, que representam a Caixa Econômica Federal. Você concorda, Nestor Leonel? Sim, presidente. Concorda, professor Silvério? Sim, presidente. Então, muito obrigado. Eu coloquei já. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado essa CPI de hoje, a sessão de hoje. Muito obrigado. Este programa é livre para todas as idades.